Oi, pessoal, professor Russo. Vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 201, módulo 16, página 286 da sua apostila. Tema de hoje, vamos falar sobre estrutura fundiária no Brasil. Quando se fala sobre estrutura fundiária, alguns pontos são abordados, como a herança histórica da distribuição de terras no Brasil. O próprio conceito do que é a estrutura fundiária, distribuição de terras no Brasil. Como é que foi essa distribuição de terras desde a origem histórica dos europeus aqui no Brasil, a denominação das propriedades, o imóvel rural, o que é imóvel rural, o que é latifúndio, propriedade familiar e empresa rural. Vamos lá. Para a gente pensar aqui, ó, duas imagens interessantes, por exemplo, Rondônia. Rondônia é um dos estados do Brasil, chamado então aqui nessa charge de Pistolândia, porque morte de pessoas com grande frequência, conflitos de terras, crescimento de corte de árvores queimadas, combates contra os nativos da região, contra os indígenas, assassinatos e pouca investigação e esclarecimento dos crimes. Então, Rondônia, Pistolândia. Numa segunda imagem crítica, temos aqui então alguns animaizinhos fugindo da floresta e riscando o nome floresta, porque toda essa região aqui foi cortada e também isso aqui dá origem ao agronegócio. O agronegócio é uma das economias muito lucrativas do Brasil, mas ela também faz diversos impactos ambientais de grande relevância. O agronegócio precisa das florestas para poder, então, ter chuvas. Cortando florestas, há um ressecamento da atmosfera. Você sabe que uma árvore ela evapora cerca de 1.000 litros por dia. Uma árvore evapora cerca de 1.000 litros de água por dia. Então, cortar uma floresta é muito mais do que analisar apenas a perda de residência dos animais da floresta. Existe, então, uma perda gigante da biodiversidade, que o Brasil é riquíssimo nesse recurso de biodiversidade, e também o ressecamento da atmosfera. A agricultura, ela necessita de 72% da água utilizada no Brasil, enquanto as indústrias se utilizam, por exemplo, de 7%, o gado se utiliza de 8%, a agricultura 72% de água. Essa água, ela é retirada de rios ou então de lagos ou então de profundidade, lençóis freáticos. Os rios existem por causa das chuvas, os lagos existem por causa das chuvas, o lençol freático, a água de profundidade, também existe por causa das chuvas. Cortando árvores, isso não chove. Vai reduzir as chuvas no Brasil, e isso vai reduzir a água nos rios, nos lagos, e também vai acabar com a água de profundidade. Ou seja, o agronegócio necessita de preservação gigantesca e proteção das florestas. Quando se fala de latifúndio, é uma palavra que quer dizer grande. Lati quer dizer grande, largo. Latifúndio quer dizer terras. Então, são terras grandes. Latifúndio, e quando se fala de minifúndio, são terras pequenas. Temos aqui uma grande propriedade. Percebe que nós temos aqui algumas sobreviventes árvores que restaram nessa propriedade. Toda essa região aqui era uma gigantesca floresta que foi então cortada para dar espaço, por exemplo, a uma monocultura. A biodiversidade deu lugar aqui a uma monocultura, por exemplo, de soja para a exportação. A mesma coisa acontece, então, nessa imagem. Nós temos, então, aqui grandes propriedades, e essas propriedades necessitam de irrigação. Essa água que é aspergida sobre as plantações,
ela então necessita, em locais secos ou com épocas do ano que não chovem, necessita então de um custo elevado para então molhar essas plantas. 72% da utilização de água no Brasil é feita então pelo agronegócio. Quando se joga água nesse modelo, grande parte da água, quase 70%, perde-se com a evaporação. O vento leva essa água para outros locais e não nos locais direcionados. Apenas então 30% da água é aproveitada realmente pela planta. Então aqui há um desperdício muito grande de água nesse modelo. Quando falamos sobre os problemas da agricultura no Brasil, existe o subaproveitamento do espaço agrário. Temos aqui uma imagem de uma agricultura familiar, provavelmente no chamado cinturão verde de uma cidade. Uma cidade, ela necessita de alimentação para a população, então diversos bares e restaurantes necessitam adquirir alimentos como cebolinha, alface, brócolis, pimentão, laranja, ovos. Então, hortifrutigranjeiros são áreas ao redor das cidades que são utilizadas para fabricação, a produção de alimentos voltados então para a alimentação da cidade. Hortifrutigranjeiros que tentam utilizar o espaço de forma muito bem aproveitada, de forma racional. Muitas agriculturas agora, com a procura cada vez maior por parte da população de alimentos orgânicos, ou seja, que não utilizam agrotóxicos, cada vez vem crescendo mais. Então, os venenos, a utilização de adubos químicos passa a ser cada vez menos utilizada por essas áreas onde a população exige uma alimentação de melhor qualidade. Claro que essa alimentação tem um preço ainda proibitivo para grande parte da população. Se lembrarmos que o Brasil pode ser representado como se fosse então esse sólido geométrico aqui, nós vamos perceber que aqui nós temos pasto e aqui nós temos então áreas de vegetação, florestas e rios. Simbolizam o Brasil inteiro nessa imagem. Se fizermos um corte nessa área aqui, teremos então 50% do Brasil. Então você percebe que 50% do Brasil é formado por florestas, mais do que 50%, 65% do Brasil equivale então a florestas, vegetação preservada, áreas de proteção ambiental e rios. Então nós temos aqui 65% do Brasil foi preservado pelos indígenas, foi preservado pelos governos, foi preservado uma riqueza de florestas que muitos países não têm mais pelo corte exacerbado de florestas, de suas matas nativas, e o Brasil vem até o ano de 2020 conseguindo preservar essa floresta. Nos últimos anos tem havido um corte gigante de florestas, um abatimento de animais, queimadas excessivas na região amazônica, por exemplo, e central do Brasil, e as queimadas são tão grandes para se fazer o aumento da agricultura que o mundo não está mais aceitando. Vários países estão bloqueando produtos brasileiros como represália ao descuido que o Brasil está tendo com uma das maiores riquezas de biodiversidade do planeta, que é a floresta amazônica. 65% do Brasil, então, equivalem à floresta amazônica. Essa região aqui mostra todas as cidades do Brasil se somarem a 5.570 cidades, com todas as estradas, portos, pontes. Isso equivale a 3% do Brasil. 65% são florestas, 3% são cidades, 7% são todas as áreas agricultáveis do Brasil para fazer tanto alimentação interna como externa.
Então, 7% área agricultável, 3% cidades e áreas urbanizadas, 25% pasto para a criação de gado. Ou seja, o Brasil tem um subaproveitamento do espaço agrário. O Brasil tem que preservar suas florestas e repensar a utilização tanto de área agrícola, que hoje em dia o Brasil utiliza muitos agrotóxicos, e também a sua área de criação de animais. Países ricos, eles utilizam grande parte do seu território para a produção de alimentos. Países pobres, países subdesenvolvidos, países que não investem em informação, têm suas áreas basicamente utilizadas para exportação de produtos não voltados para alimentação, mas voltados para a ração animal. Por exemplo, soja, para fazer ração animal, milho, para fazer ração animal. Também exportam commodities, que são produtos negociados na Bolsa de Valores, por exemplo, café, por exemplo, cana-de-açúcar, que não é base alimentar, é basicamente para fazer apenas açúcar ou então etanol para colocar nos veículos. Também se planta algodão, se planta cacau, se planta fumo, não para alimentação, esses produtos, mas para fornecimento de matéria-prima para o setor industrial. Com menos produção de comida, os alimentos desses países tendem a ser muito caros. Temos aqui uma imagem que mostra então uma região do Brasil chamada de Mato Piba. Mato Piba quer dizer Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Temos aqui o estado da Bahia, temos aqui o estado do Piauí, temos aqui Maranhão e Tocantins. Juntando as iniciais fica Mato Piba, uma área onde está sendo implantado novas agriculturas nessas regiões com grandes conflitos de terra. Existem nativos, existem indígenas e grandes conglomerados empresariais e especuladores estão implantando então nessas regiões novas agriculturas, gerando então grandes conflitos e violência exacerbada no campo. Quando falamos em distribuição de terras no Brasil, ou seja, a distribuição fundiária, percebe que o laranjinha aqui mostra a área ocupada e o azul quantos proprietários tem. Por exemplo, de 1 a 10 hectares, nós temos então de proprietários tudo isso aqui, ó, 47,86% da população está nesse pequeno espaço de terra de até 10 hectares. A maioria dos pequenos proprietários que vão até 10 hectares tem de 4 a 5 hectares. 1 hectare é para ser um quarteirão urbano de uma cidade, ou seja, o lado de um quarteirão de 100 metros por 100 metros, sendo 10 mil metros quadrados. Então, a área do Brasil, numa área pequena como essa, tem tudo isso aqui de proprietários. Já ao contrário aqui, ó, numa área como essa aqui, existe só isso aqui de proprietários, ou seja, propriedades que estão acima de 1.000 hectares, 1.000 quarteirões, é maior do que várias cidades todas juntas do Brasil, maior então do que áreas maior de 1.000 hectares, existe apenas 0,93% dos proprietários. Então, nós temos muita gente com pouca terra, muita terra para pouquíssima gente. Então, o Brasil mostra aqui uma grande desigualdade. Temos que entender, então, os motivos disso. A estrutura fundiária. Todos os países existentes hoje desenvolvem, em maior ou menor quantidade, alguma forma de agricultura em seus territórios. O Brasil, por exemplo, utiliza, então, 7% de sua área para desenvolvimento de agriculturas, tanto de alimentação do Brasil, como também para fazer exportação de soja,
de milho, de cana-de-açúcar, de algodão, de café. Então, de alguma forma, os países se utilizam de seus territórios para a produção de alimentos também. Os países ricos produzem alimentos voltados principalmente para o seu mercado interno, como segurança alimentar. Países pobres, países subdesenvolvidos, países atrasados, investem muito em a agricultura para a exportação, como é o caso, por exemplo, do Brasil. A alimentação é uma questão de segurança nacional. Estrutura fundiária, lembra que então é a distribuição de terras que existe no Brasil. É o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou em um determinado espaço. Quantidades de propriedades dentro de um país. Quantas propriedades tem? Qual é o tamanho dessas propriedades? Tudo isso faz parte da estrutura fundiária. A estrutura fundiária brasileira, desde a chegada dos europeus no Brasil, lá em 1500, com a vida então de Pedro Álvares Cabral, e a tomada das terras pelo rei de Portugal, a divisão de terras foi política e ultraconcentrada. A ultraconcentração de terras se manteve até hoje no Brasil. A questão fundiária já foi resolvida em diversos países ricos. Japão, por exemplo, existia grandes propriedades de terra na mão dos chamados shoguns, que eram então grandes guerreiros samurais, donos de enormes feudos e mantinha o Japão num sistema atrasado. Quando o Japão resolveu modernizar-se, tirou-se as propriedades que estavam na mão de nobres dos shoguns e deu-se um destino econômico para essas propriedades que fazem o Japão hoje ser um país que tem a sua terceira maior economia do planeta. Quanto maior for a concentração de terras, maior será o tamanho das terras e menor a quantidade de propriedades no campo. A parcela mais rica da população teve acesso facilitado às propriedades fundiárias durante o Brasil Colônia. Quem estava mais próximo ao rei, quem estava politicamente com vantagens, então teve acesso facilitado às propriedades fundiárias durante o Brasil Colônia e até hoje possuem linhas de crédito, juros diferenciados e acesso facilitado às propriedades rurais do que os demais habitantes. Até hoje em dia, o estado de privilégio de alguns é posto acima de grande parte da população. Na maioria dos países ricos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em pequenas e médias propriedades, com mão de obra familiar, altamente produtivas e mecanizadas. Nos países ricos, a agricultura está prioritariamente voltada para a produção de alimentos e matéria-prima para abastecer com grande eficiência o mercado interno desse país. Países subdesenvolvidos com herança colonial priorizam latifúndios monocultores, late grande, fúndio terras gigantescas na mão de uma pessoa só ou de poucas pessoas, monocultoras, produzindo uma coisa só. Derruba-se toda a biodiversidade e planta-se então um produto só, por exemplo, soja, milho, cana, fumo. Produtores de commodities, ou seja, produtos que podem ser comercializados na bolsa de valores, para exportação, com uso excessivo de agrotóxicos e com leis que fragilizam a economia. Nos países pobres, a economia ela sofre muito enfraquecimento. Nos países ricos, a ecologia tem grande importância e recebe, então, atenções. O Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxicos do mundo. Nos últimos 10 anos, o mundo aumentou o uso de agrotóxicos em torno de 93%. O Brasil
aumentou em torno de 195%. Em 1964 foi criado o Estatuto da Terra, na época em que os militares assumiram o poder no Brasil. Fizeram então leis de terra, que dividem as propriedades rurais brasileiras em categorias. Primeira categoria, imóvel rural. Qualquer imóvel rural utilizado para a produção agropecuária ou agroindustrial. Agropecuária é a criação de animais e agricultura. O agroindustrial, o sistema agrícola voltado para a indústria, como, por exemplo, a produção de soja para fazer ração para a exportação. Imóvel rural, então, é qualquer imóvel rural do campo. Propriedade familiar ou módulo rural. Então, geralmente, propriedade familiar, propriedade de uma família, é o imóvel, é uma área rural, que é explorado por uma determinada família, que absorve toda a mão de obra dessa família e consegue garantir o sustento de toda a família com essa pequena propriedade. Propriedade familiar, então, ou módulo rural. Minifúndio, mini quer dizer pequeno, terras pequenas. São pequenas propriedades rurais com extensão maior do que as propriedades familiares. Ou seja, aqui nós temos uma propriedade familiar que, por exemplo, 4 pessoas adultas sobrevivem do trabalho. O minifúndio é um pouco maior do que essa propriedade familiar, geralmente utilizada na produção de alimentos familiares para a família ou coletivos. Várias pessoas, então, trabalhando. Latifúndios, terras grandes, grande propriedade rural, voltada para a produção moderna de monoculturas ou para a especulação imobiliária. Então, são grandes propriedades com utilização de máquinas, tratores, arados e demais implementos agrícolas, com necessidade de aspergir água na produção, necessidade de fertilizar o solo, necessidade de passar grande volume de venenos, e está voltado para a produção moderna. Esses equipamentos são, então, via satélite, equipamentos modernos, para, então, tanto produção para exportação de ração, como também para especulação imobiliária. Alguém compra ou detém uma grande área e essa área, então, é utilizada como um bem. Deixa valorizar essa região para fazer comércio, vender essa região. Empresa rural são médias e grandes propriedades rurais, de ordem física ou jurídica, voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário, para desenvolver produtos agropecuários. Então, se utiliza tanto para a produção de agricultura como pecuária de forma racional, utilizando bem o espaço, buscando não destruir a região. Desde que o Brasil tornou-se colônia de Portugal, a finalidade do uso das terras foi explorar e extrair ao máximo as riquezas locais e enviar para a Europa para aumentar a riqueza da coroa a qualquer preço. Quando os portugueses chegaram no Brasil, passaram a fazer divisões de terra, não se importando com os nativos que moravam aqui, anexando esses nativos às propriedades e os obrigando a trabalhar como escravos, também trazendo, então, pessoas de outras partes do mundo, como, por exemplo, da África, feitos escravos e trazidos, então, para o Brasil, onde, então, foram condenados à morte. Milhões de mortes aconteceram no Brasil com esse modelo econômico. Então, a riqueza era, então, para enriquecer o rei de Portugal, a coroa portuguesa, a qualquer preço. Levaram a madeira para o Brasil, levaram então o ouro, levaram a prata, mataram então animais, esgotaram o solo com cana-de-açúcar. O Brasil ganhou pouco com isso. Implantou-se as capitanias hereditárias como primeira divisão de terras entre poucos privilegiados próximos da realeza. A divisão das terras entre poucos privilegiados, essas terras foram dadas para esses grandes amigos do rei. Então, esses amigos do rei não compraram essas terras, eles receberam. Já as demais pessoas
tinham que comprar, adquirir essas terras. Então, houve pessoas que receberam benesses do rei e houve outras pessoas que não receberam benesses do rei. Aí nós temos o início de desigualdades no Brasil. O objetivo foi a implantação de um modelo exploratório, tipo plantation. Plantation é um modelo inglês. O plantation, ele vai fazer então uma derrubada de florestas, vai fazer uma monocultura, tirando a biodiversidade. Vai se utilizar então de mão de obra escrava. Esses produtos são para fazer exportação, com mão de obra barata, basicamente com escravos. Os escravos eram impedidos de estudar. Os escravos queriam melhorar a sua produção, mas eram impedidos de produzir, de estudar, porque seriam então não escravos, mas pessoas qualificadas. E pessoas qualificadas custam mais caro. Então, os escravos foram impedidos de ter educação. Os filhos dos escravos gostariam de ir para as escolas, mas eles eram impedidos de estudar. Então, para manterem-se desqualificados e assim justificar a mão de obra barata, ou seja, não pagar nada para esses trabalhadores. Então, o objetivo foi a implantação de um modelo exploratório, tipo plantation, voltado para a exportação e não para o enriquecimento do lugar. Quando falamos em concentração fundiária no Brasil, percebe-se que aqui nós temos uma divisão que ela é um pouco mais apurada, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50 hectares, né? De 50 a 100, de 100 a 200, de 1.000 a 2.500 e acima de 2.500 hectares. Então, de 0 a 10 hectares, existe 47% dos estabelecimentos. 47%. A área utilizada equivale a de 2,33. Então, existe de cada 100 pessoas, 47 que estão em uma área de 2% da área agrícola. Pessoas que têm acima de 2.500 hectares é 0,3% das pessoas. 0,3% das pessoas, e aqui equivale a uma área de 30% do Brasil. Ou seja, nós temos muita gente com pouquíssima terra e pouquíssima gente com muita terra, mostrando então as desigualdades do campo. Número de estabelecimentos rurais, menos de 10 hectares. Tudo isso aqui de gente no campo, 53% de pessoas no campo, ou seja, quase mais da metade. Mais da metade, então, tem apenas 10 hectares. A maioria tem de 4 a 5 hectares. De 10 a 100 hectares, nós então temos aqui a concentração fundiária. De 10 a 100 hectares, nós temos então aqui 36% das pessoas. De cada 100, 36 pessoas estão até 100 hectares. De cada 100 pessoas, nós temos 53 que estão aqui com até 10 hectares. De 100 a 1.000 hectares, nós temos então aqui 9 pessoas. De cada 100, nós temos 9 pessoas. De 1.000 a 10.000 hectares, nós temos então aqui, de cada 100, uma pessoa. E mais de 10.000 hectares, menos de metade de uma pessoa. Então nós temos aqui muita terra na mão de pouquíssimas pessoas e pouquíssimas terras na mão de muita gente. Desigualdade gigantesca no campo. Os dados da tabela revelam forte concentração fundiária no Brasil. Propriedades com menos de 1 hectares correspondem a 47% dos estabelecimentos, mas ocupam apenas 2% da área agrícola. Grandes propriedades da classe entre 1.000 e 2.500 hectares e aquelas com mais de 2.500 hectares representam apenas 1,3% dos proprietários, mas ocupa 44% do espaço agrícola do Brasil. Grandes proprietários com uso de terra como ferramentas de poder,
utilizam as terras para negociação política. Eu tenho uma grande terra, eu quero então benesses, eu quero então benefícios políticos e eu passo essa terra para você, para o seu nome, para você poder fazer o que quiser com ela. Então, não usando o espaço para a produção agrícola, a produção de comida, mas para negociatas políticas. Uso da questão fundiária para fins políticos. As questões de terra, então, utilizadas para fins políticos. Lei de Terras de 1850. Então, o Brasil, quando vieram os primeiros portugueses de 1500, até 1850, as terras, elas então pertenciam ao... elas eram dadas, então, a poucas pessoas. A partir de 1850, houve, então, uma modificação na aquisição de propriedades. Existiam as propriedades que eram ocupadas e as propriedades que eram não ocupadas, terras denominadas de devolutas. Ali moravam nativos, moravam indígenas que não eram levados em conta, toda aquela região chamada então de abandonada. Então, as chamadas terras devolutas que pertenciam então ao governo. A partir de 1850, com a Lei de Terras, as pessoas não receberiam mais terras do rei, não receberiam mais terra do imperador, não receberiam mais terra dos administradores. Para você adquirir uma terra, tem que comprar. E a compra seria então feita através de leilões pagos à vista. Como nós temos a época da escravidão, escravo não consegue comprar terras. Também nessa época está vindo muitos imigrantes para o Brasil. Quando vão comprar terras, os grandes proprietários levam todo o arremate porque tem dinheiro à vista para pagar. Então, as leis de terras continuaram beneficiando apenas um extrato social, ou seja, aqueles que possuíam, então, muitas divisas, muito dinheiro. Possuir grandes terras era sinônimo de prestígio e poder desde as capitanias hereditárias. As grandes terras, hoje em dia, existe então a diferença de quantidade e de qualidade. Alguém que tem uma terra pequena pode produzir muito mais do que alguém que tem muita terra, se esse alguém que tiver muita terra não utilizar a tecnologia. O que importa é a qualidade. A qualidade, ela faz com que a quantidade seja muito melhor. O conceito de reforma agrária, segundo o Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que escreveu um livro, Modo Capitalista de Produção e Agricultura, de 2007. Reforma agrária é reformar como as terras estão sendo utilizadas e distribuídas em um país. É um conjunto de ações, a reforma agrária, governamentais, realizadas pelos países capitalistas, visando a modificar a estrutura fundiária, como as terras são utilizadas e distribuídas no Brasil, de uma região ou de um país todo. Ela é feita através de mudanças na distribuição da propriedade e ou posse das terras e da renda, como vista a assegurar melhorias nos ganhos sociais, políticos, culturais, técnicos, econômicos, crescimento da população, da produção agrícola e de reordenação do território. Esse conjunto de atos de governo deriva de ações coordenadas, resultante de um programa mais ou menos elaborado e que geralmente exprime um conjunto de decisões governamentais ou a doutrina de um texto legal. Ou seja, a reforma agrária ela é um assunto que foi abordado por vários países ricos e visa fazer com que a produção agrícola de um país tenha grande produtividade com racionalidade e a distribuição de terras não fique apenas concentrada na mão de alguns que podem, então, causar uma insegurança alimentar, não produzindo comida em um país ou uma cidade, justamente porque está focado na produção para a exportação de commodities. Então, a reforma agrária, ela se preocupa com as questões de utilização racional dos solos de um país.
Na questão de reforma agrária, percebe que a agricultura camponesa, ela produz aqui, ó, 70% de comida. Já o agronegócio produz 30% apenas de comida. Os bancos investem apenas 14% nas propriedades que produzem comida, mas para a exportação investe-se então 86%. Então, a reforma agrária visa questionar como é que as terras estão sendo utilizadas e distribuídas dentro de um país. Então, pessoal, falamos do nosso módulo 16, estrutura fundiária, a herança histórica das capitanias hereditárias, a denominação das propriedades em grandes, médias, pequenas, o que é um imóvel rural, um latifúndio, propriedade familiar e empresa rural. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.